Só é possível a estabilidade com muita capacidade de diálogo entre Presidente da República, Primeiro-Ministro e, portanto, Governo. E, claro, a Assembleia da República. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. A polarização acontece quando a palavra nós deixa de incluir eles, os outros, os que podemos responsabilizar pelo que não corre bem. Trincheiras profundas separam-nos dos outros na política e até no valor que damos às verdades científicas, como se factos e opiniões tivessem o mesmo valor. As redes sociais, com os seus algoritmos, servem de megafone a divergências que podiam ser saudáveis e fator de progresso, mas que acabam por ser razão para uma política de cancelamento à direita e à esquerda. A opinião do outro, por ser diferente, deixou de ser fator de aprendizagem para passar a ser vista como ilegítima. Consenso passou a ser sinónimo de fraqueza, como se caminhar na direção do outro e esperar que o outro faça o mesmo fosse logo à partida uma derrota. Deixou de haver tempo para encontrar a melhor solução, mas os problemas complexos não se resolvem com soluções simples. O Expresso fez esta semana 53 anos e João Vieira Pereira convidou o CEO da empresa, Francisco Pedro Balsemão, para dirigir o jornal que está esta semana nas bancas. O diretor convidado elegeu vários temas e nós escolhemos estes dois, que se ligam para fazer a conversa deste episódio: polarização versus consensos. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Francisco Pedro Balsemão. Antes de irmos aos temas que nos trouxeram esta conversa, parabéns pelos 25 anos da SIC Notícias e os 53 do Expresso, 2 aniversários desta semana. Diretor convidado de um semanário, num tempo em que a informação se consome ao minuto, a marca que procurou deixar foi a de necessidade de refletir sobre grandes temas que estão a moldar a sociedade. Sim, obrigado pelo convite, Paulo, por ter aqui hoje no Expresso da Manhã. Foi um convite que recebi com muito também para ser diretor do Expresso durante uma semana. Para mim era quase um sonho, porque eu sou fã do Expresso desde que me lembro e fã também do jornalismo, e portanto quando o João Vieira Pereira me fez este convite foi de facto uma enorme alegria. Ser diretor do Expresso durante esta semana foi também um enorme trabalho, deu muito trabalho, um enorme sentido de responsabilidade, porque de facto é um jornal com enorme qualidade e eu não tinha esta experiência enquanto diretor, nem enquanto jornalista. Mas, como se diz no jornalismo, editar é escolher, e aí foi isso que fomos fazendo ao longo desta edição. Obviamente isto é uma equipa, como toda a gente sabe. Fui recolhendo os comentários e as opiniões de todos. Aquilo que resulta nesta edição do Expresso acaba por ser naturalmente a atualidade. A atualidade faz parte do Expresso e é inevitável, claro. E ainda bem que assim o é. Mas, por outro lado, é um bom momento também o início do novo ano, do novo quarto século, deste segundo quarto século do século XXI, fazer-se aqui algumas análises ou algum tipo de avaliação sobre aquilo que vai ser este ano e aquilo que vai ser o futuro. Foi por isso que escolhemos aqui temas mais profundos, olhar para a frente e com maior profundidade, como é o caso, por exemplo, do impacto da inteligência artificial naquilo que pode ser o crescimento económico em Portugal e a criação de valor para as empresas e também para as pessoas. Há um estudo muito interessante que é feito pelo Pedro Magalhães sobre a relação entre os portugueses e a IA, mas também nesta perspectiva de como é que nós podemos beneficiar disto concretamente. O tema, enfim, que está na ordem do dia e que era inevitável, mas uma análise ou um ângulo um pouco mais, diria, original, que é do Ricardo Lourenço, que é sobre como é que o Trump, a administração de Trump, está a mudar o mundo, e ele falou com fontes muito, digo eu, ricas,
incluindo, por exemplo, o Steve Bannon. Aqui um parente só dizer Ricardo Lourenço, que é o correspondente do Expresso nos Estados Unidos. Obrigado. Sim, isto já é alguma familiaridade. Pronto, Ricardo Lourenço, nosso correspondente nos Estados Unidos, falou com fontes muito bem colocadas e muito ricas, como é o caso do Steve Bannon, para se perceber até onde é que isto vai. E depois, 2 temas que para mim são também muito próximos, como é o caso da polarização crescente que existe na sociedade portuguesa e a dificuldade que nós temos em dialogar uns com os outros a nível político. Isto passou do desporto, do futebol e da religião para a política. E por fim, a possibilidade ou até a desabilidade de haver pactos de regime ou consensos entre os diferentes atores políticos em Portugal. E foi esses 2 temas que eu escolhi para esta nossa conversa, muito por causa da forma como funcionam as redes sociais, não é? Estamos com uma polarização política crescente. Sente que é mais difícil ter hoje uma conversa política? Há um texto neste sentido, nesta edição, quer com familiares, quer com amigos, passou a ser mais difícil discutir a política. Tal é a polarização. Sim, é um ótimo texto da Helena Bento e da Joana Pereira Bastos. Sinto que as abordagens que são feitas nesse sentido hoje em dia são muito mais cautelosas. Falo por experiência própria, mas falo também, obviamente, porque leio muito sobre o assunto. Parece que nós aqui em Portugal vamos importando as coisas que vêm de outros países. Exato, chega cá tudo um bocadinho atrasado, mas chega. Mais atrasado, exatamente. Portanto, isto começou muito nos Estados Unidos, naturalmente, do Brasil. De facto, aqui essa tal polarização sente-se de uma forma mais intensa. Inglaterra, Espanha são os países onde isto se sente de forma mais intensa. Aqui em Portugal, enfim, com alguns extremismos mais à direita, mais recentemente, tendo em conta também aquilo que nós chamamos que é a teoria do pêndulo, quando o país acabou por ir de algum tipo de ideologia mais à esquerda, e muitas vezes também, que falámos há pouco, esses tiques de linguagem, etc., que foram contribuindo para que crescesse aqui uma direita mais populista, mais demagoga e, digo eu, mais extremista. Isso levou a que leva a que haja mais dificuldade dentro das empresas, nos cafés, online e também agora cada vez mais offline. E é isso, o texto fala muito sobre isso, sobre os jantares de família, os jantares de Natal, em que as pessoas já evitam falar sobre isso. Uma coisa que era normal e agora... Exatamente, aquilo que se chama polarização afetiva, e que o texto espelha bem isso. Aqui a solução para isso, de forma, não quero estar aqui a dar um spoiler, mas a solução parece mais ou menos evidente, passa pelo diálogo, pela empatia e pela capacidade de nós também sabermos escutar de forma ativa os outros, mas também de nos munirmos de argumentos para, se for o caso, usar numa discussão e não dizer as coisas só por dizer. Certo, e não esperar apenas que a opinião dos outros confirme a nossa, ouvir aquilo que é diferente. Mas antes de chegarmos a esse consenso de que estava a falar, a comunicação social tem regras muito apertadas, como é normal, foi ao longo do tempo, leis da concorrência, licenças para ocupar espaço público de televisão ou rádio, o próprio código deontológico dos jornalistas. As redes sociais são muito abertas, não é? Quase não têm regras. É urgente que os governos comecem a entender sobre a necessidade de impor regras às redes sociais. É urgente por várias razões. É urgente porque nós não podemos comparar um conteúdo noticioso que é produzido por um jornalista que foi formado nesse sentido, que tem que cumprir com regras deontológicas porque isto está estipulado por lei, e tem a Comissão da Carteira dos Jornalistas também como uma forma de autorregulação, mas depois é regulado de forma, por várias entidades diferentes. E ao contrário do que acontece com outras formas de distribuição e de produção de conteúdos, como é o caso das redes sociais, mas não só, das plataformas, como é o caso do Google e destas novas plataformas ligadas à inteligência artificial generativa. E, portanto, há uma razão aqui mais de sociedade e de futuro da nossa sociedade como um todo, que é, nós não podemos pôr ao mesmo nível um artigo do Expresso sobre o tema dos Estados Unidos da América e o futuro, e que foi produzido, como eu disse, por um jornalista que falou com várias fontes diferentes, e achar que alguém que escreve nas redes sociais que é só um influencer, tem uma opinião, e que tem uma opinião pode ser comparado, não pode ser comparado. E isto não é só também no jornalismo, isto também é, por exemplo, as pessoas que estudam e que se dedicam a temas como o caso dos médicos, cientistas, advogados, durante muitos anos, têm um conhecimento que outros não têm. É a mesma coisa dizer que, eu escrevi isto no meu editorial, nós recebemos um WhatsApp de um tio que nos chega e acreditamos numa teoria da conspiração. É a mesma coisa que nós acharmos que vamos curar uma gastroenterite só porque uma influencer diz que é fazê-lo com
com mesinhas ou seja o que for. Isso não é possível. Outra razão que é talvez mais concreta é esta falta de harmonização que existe nas condições aplicáveis tanto aos meios de comunicação social regulados, quando comparado com as redes sociais, as plataformas e outros, em que há um faroeste total. Uma concorrência desleal até na forma de financiar. Totalmente desleal. E, portanto, nós não podemos fazer coisas que no digital e no online é possível fazer e isso, obviamente, que nos prejudica enquanto empresas que também perseguem o lucro. À procura de consensos mais localizados, olhar para aqui, para as presidenciais que estão aí a chegar, como árbitro, o Presidente deve ter uma posição mais neutral, mas espera-se que tenha a ação política, capacidade exatamente de gerar consensos. Os presidentes em democracia, com mais ou menos intensidade, foram procurando que isso acontecesse, raramente se conseguiram resultados. Consensos, pactos de regime, reformas estruturais, o que quer que lhe chamemos, em que áreas é que é mais urgente haver um entendimento político? Este também é um ótimo texto do Vítor Matos, que fala, portanto, que nós aqui desafiámos, que eu desafiei aqui a área de política para fazer isto, e o Vítor fez muito bem, portanto, mais uma vez aliando aqui a atualidade e estando na estrada, falando com os candidatos à presidência da República sobre este tema e fazendo uma história também, ou seja, o histórico sobre esta questão. E de facto não tem sido a regra, tem sido uma exceção. Há aqui algumas tentativas ao longo dos anos, muitas tentativas na área da justiça, que nunca aconteceu. E eu também diria, respondendo à pergunta, que esta seria a prioridade. Ou seja, que está provado, porque já foi tentado mais à esquerda, mais à direita, com o Presidente A ou o Presidente B a arbitrar, e nunca ninguém conseguiu, e a última vez até acho que foi com o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa que se logo no início do primeiro mandato tentou que isso fosse feito, primeiro pelos operadores e depois pela classe política, pelos partidos, e acabaram por ficar a meio caminho. E eu diria que acho que a maior parte dos portugueses diriam mesmo, acho que é uma área que precisa de uma reforma profunda e urgente, porque isto está tudo relacionado para inspirar confiança nos portugueses, e essa confiança não deve ser menosprezada, é uma confiança que de facto precisa de ser reforçada, mesmo a confiança económica junto dos agentes económicos, mas a todos os níveis diferentes, e nós não podemos viver num país em que os processos mais mediáticos duram 10, 12, 15 anos, as pessoas acabam por não confiar na justiça. E acho que, sinceramente, a área da saúde, obviamente que é difícil. Sim, nestes dias tem-se visto isso. É mais difícil pelas questões ideológicas. Agora, a terceira que eu diria, e esta que se calhar não diríamos tanto atrás, é a área da defesa. Portanto, isto leva-nos ao tema do admirável, duvidoso mundo novo, como nós temos na primeira página, e a defesa hoje em dia, que é um tema que não digo que não fosse importante, mas hoje em dia é cada vez mais importante, e nós temos de nos preparar para o que aí vem, e aqui, sinceramente... E que não será nada fácil, porque mais despesa militar ou investimento militar implica cortes noutros lados, e é preciso um consenso geral. Há 3 anos tínhamos uma maioria clara à esquerda, o Francisco Pedro falou nisso logo no início, e temos hoje uma mais à direita. Estes consensos devem ser gerados pelas maiorias que se vão formando, ou importa que sejam mais alargados e resistam às mudanças de espectro político? Estes consensos serão certamente mais difíceis, tendo em conta o sistema, tendo em conta agora a representação que existe no nosso Parlamento, que é tripartida. Quando eram 2 partidos, e quando havia 2 partidos, era certamente mais fácil, era diferente, apesar de serem de áreas políticas diferentes. A 3 torna-se mais difícil. Eu diria que é um bocadinho evidente que o consenso, quanto mais alargado, melhor, para se tornar este tipo de entendimentos, pactos, consensos mais duradouros, robustos e duradouros. Agora, não sendo possível, eu diria que era importante nós pensarmos que somos um país pequeno, num continente também ele pequeno e que infelizmente está a perder também influência. É evidente que os partidos devem competir, devem debater, devem ter visões diferentes. Ninguém quer aqui voltar a um país de um partido único, exatamente, não é isso que estou a dizer, mas há determinadas áreas em que, mais para a esquerda, mais para a direita, deveria haver aqui esta possibilidade de haver um consenso. Eu já as referi. Agora, claro, com um partido que está a procurar, enfim, crescer, como é o caso do Chega, e procurar afirmar-se, está sempre mais difícil, mas acho que com os líderes partidários do PSD e do PS isso poderá ser algo que venha a acontecer, e o próprio José Luís Carneiro já tentou fazê-lo, até agora sem sucesso. É sexta-feira, dia de nova edição do Expresso das Bancas, disponível online
em exclusivo para assinantes. Na manchete, a crise na saúde e declarações da ministra ao Expresso, com Ana Paula Martins a garantir que não pediu nem vai pedir a Luís Montenegro para sair. Inteligência artificial pode ter impacto de 20 mil milhões de euros na economia portuguesa. Trump mudou a América, segue-se o mundo. Um trabalho do correspondente do Expresso nos Estados Unidos. A sonoplastia deste episódio foi de Gustavo Carvalho. Nós vamos voltar no domingo para lhe dar conta da epopeia de Gonçalo M. Tavares, o último livro do escritor, O Fim dos Estados Unidos da América. Até lá, tenha um bom dia, um bom fim de semana. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.